Que prazer ter você aqui de novo. É muito bom ter a sua companhia e saber que você tem gostado das histórias. Não se esqueça, deixe seu like. Se você ainda não se inscreveu, faça isto hoje. Pode também compartilhar o link com outras pessoas para que mais pessoas possam conhecer as histórias lindas que nos mostram o amor de Deus. Hoje eu quero contar para vocês a história da Laraba, uma menina africana que confiava em Deus. Laraba apertou as 2 moedas pequenas firmemente em suas mãos enquanto ela ia depressa pela rua estreita da aldeia. O sol estava quente ainda, mas já estava descendo para o oeste no céu, e Laraba sabia que tinha que andar rapidamente se ela quisesse acabar a sua tarefa antes de escurecer. Então, ela começou a correr. O pai dela havia mandado que ela fizesse uma tarefa. E ele disse para ela: Laraba, é muito importante que você entregue este dinheiro ao meu amigo que está lá do outro lado da aldeia, hoje ainda. Se você for ficar brincando pelo caminho e perder o dinheiro, eu terei que lhe dar um corretivo. Essas não eram palavras à toa. Laraba sabia muito bem que o seu pai exigia obediência e ela tremia só em pensar em outra correção. Então, ela começou a correr com todas as forças das suas pequenas pernas. Mas, de repente, ela ouviu vozes animadas quebrando o silêncio. Laraba! Ei, Laraba! Laraba! Virando depressa, ela viu alguns dos seus amigos brincando embaixo de uma árvore bem grande que estava junto à estrada. E eles convidaram: venha brincar conosco. Eu não posso, ela respondeu, e apertou ainda mais a moeda nas suas mãos. Os amiguinhos então disseram: só um pouquinho, venha, uma brincadeira só. A Laraba então olhou para o sol e pensou: só uma vez, né? Não vai fazer mal a ninguém, o papai nem vai ficar sabendo, né? Ainda daria tempo, depois de brincar, de chegar ao outro lado da aldeia e voltar antes de escurecer. Será que ela estava fazendo certo? Muitas vezes tem amiguinhos que nos chamam para sair do caminho certo, né? Da obediência ao papai e à mamãe. E até falam que eles não vão ficar sabendo de nada. Mas sempre vamos nos dar mal no final, porque a Bíblia diz que toda desobediência merece seu justo castigo. E assim, a Laraba pegou as 2 moedinhas, fez assim uma trouxinha na sua saia, amarrou, deu um nó para que ela não perdesse, né, as moedas do papai. E ali, escondendo, ela estava desobedecendo a ordem do seu pai. E ela correu na direção das outras crianças, rindo, gritando, brincando. Como estava bom! Só que de uma brincadeira passavam para outra e ela nem percebeu o tempo passar. Quando a brincadeira terminou, o sol já tinha se abaixado na mata e as sombras da noite estavam começando a chegar. Laraba então se lembrou do dinheiro enquanto ela corria para a estrada. Então ela apalpou o lugar onde ela havia amarrado ali o seu dinheiro. E ela então desamarrou depressa, mas só tinha uma moeda. E ela havia saído de casa com 2 moedas. Ela tinha 2 moedas quando ela saiu de casa. Onde estava a outra então? Ela então começou a procurar a sua moeda perdida. Devia ter caído enquanto ela brincava com seus coleguinhas. Ela voltou até a árvore e procurou nas sombras acinzentadas que já se estendia ali pelo chão pedregoso. Logo estava tão escuro que ela não podia mais ver. Ainda havia alguns coleguinhas por ali. Mas vocês acham que eles a ajudaram a procurar? Claro que não. Todos foram para casa. Ninguém queria saber o que ia acontecer.
com a Laraba. Ela procurou, procurou, em vão. Logo estava tão escuro que não tinha mais jeito. Laraba então voltou para sua casa com o coração pesado e com muito medo. Com muito medo. O papai estava à porta à sua espera. Ela então soluçava e foi contando para ele toda a história. Chorando muito, contou tudo o que aconteceu, a verdade. E ela disse: "Me desculpe, papai, me desculpe, eu não queria perder a moeda." E o papai disse: "Mas filha, você desobedeceu. E o que foi que eu lhe disse que faria se você perdesse o dinheiro? Se você me desobedecesse?" Laraba então continuou chorando ainda mais alto, né? E até nas cabanas vizinhas dava para ouvir. E o papai disse: "Filha, eu tenho que cumprir a minha palavra." E então ele pegou um pé de milho, né? E a Laraba gemeu quando ele começou a lhe dar umas lambadas com aquele pé de milho. Ah, Laraba sabia que ela estava ganhando uma correção por causa da sua desobediência. Quando o castigo acabou, Laraba murmurou por entre as lágrimas: "Baba, me perdoe. Por favor, me perdoe pela minha desobediência. Por favor, não fique mais zangado comigo. Eu prometo que nunca mais eu vou fazer isso. E eu vou trabalhar até lhe pagar a moeda que eu perdi. Somente me perdoe, papai." "É claro que eu o perdoo," ele respondeu e fez um carinho no rosto molhado de lágrimas da sua filhinha. "Sabe, minha filha, eu a amo. Você sabe disto." Uma menina muito cansada e pensativa se deitou na sua esteira naquela noite. Laraba sabia o que significava perdão. E fechando os olhos, ela se lembrou do que o missionário que ia na aldeia sempre havia dito para ela. E ela até memorizou. Ele disse que quando desobedecemos a Deus, e Deus então precisa nos castigar, nos dar a correção. A Laraba já conhecia o Senhor Jesus como Salvador. O missionário estava falando de pessoas que eram salvas, que já creram no Senhor Jesus. Mas ele ensinou um versículo que ela aprendeu em 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Laraba sabia que agora ela só precisava confessar a Deus esse pecado e que Deus a perdoaria, porque ele é justo e ele então iria limpar aquele pecado que ela havia cometido. Poucos dias depois, o papai chamou a Laraba e disse para ela: "Da próxima vez que eu for à cidade, eu vou comprar para você um lindo lenço de cabeça." "Oh, Baba!" ela exclamou muito feliz. Baba quer dizer pai. Ela disse: "Eu sei, Baba, que eu não mereço." E o papai disse: "Eu sei que você foi desobediente. Realmente você não merece ganhar um presente, mas eu quero que você saiba que eu te amo." "Oh, Baba, muito obrigada," ela disse e saiu correndo para contar a boa notícia aos seus amigos. "Olha, Baba vai comprar um lenço de cabeça para mim quando ele for à cidade. Ele me prometeu." Ele vai comprar um lindo lenço para mim. Não é maravilhoso? Vai ser o lenço mais lindo de todos." Os coleguinhas olharam para ela assim, meio rindo, né? Zombando dela. "Como é que você sabe, Laraba? Você acha que a gente não sabe que você levou a maior correção outro dia aí porque desobedeceu?" E olha que era eles que haviam chamado a Laraba para desobedecer, né? "Ah, você não vai ganhar nada. Seu pai só disse isso para te consolar." "Ah, não é verdade. Baba vai me dar porque ele prometeu. E sempre que ele promete, ele cumpre." "Ah, mas você ainda nem ganhou. Não tem razão para você ficar tão contente," os seus coleguinhas falaram. Parecia até que a Laraba já tinha ganhado seu lenço novo, de tão feliz que ela estava. Mas aí
Se passou uma semana e o papai não disse mais nada a respeito do novo lenço. Nem mesmo falou em ir à cidade. Depois passou 2 semanas, depois se passaram 3, 4 e nada mais foi mencionado do lenço. Ah, os amiguinhos da Laraba não perdoaram, né? E aí, Laraba, onde é que tá seu lindo lenço? Laraba não vai ganhar um lenço coisa nenhuma. O papai só falou isso para você poder parar de chorar. E ela então, muito brava, disse: Eu já disse para vocês, Baba vai trazer o lenço. Ele prometeu. Como que você sabe? Eles perguntaram rindo. Porque ele prometeu, é por isso que eu sei. Ele sempre cumpre as suas promessas. Laraba sentiu as lágrimas quentes rolando pelo rosto por causa da zombaria dos seus coleguinhas, enquanto ela voltava depressa para casa. Claro que o seu pai não a tinha enganado. Ele a amava. Ela tinha certeza disto. E ele havia prometido. Eu também me lembro do meu Pai Celestial. Ele também me ama. Ele mora lá no céu. E ele também me fez uma promessa. Ele disse que enviaria o seu filho para me levar um dia para morar na casa dele. Você também pode ter a promessa dele no seu coração, se você confiar totalmente nele. Um dia, bem cedinho, Laraba viu seu pai sair de casa. O seu coração começou a bater fortemente, porque ela notou que ele estava levando a esteira que ele usava para dormir. Finalmente, ela se levantou e ela pensou: Baba vai à cidade. E ela correu para encontrar os seus coleguinhas. Olha, Baba vai à cidade assim como ele prometeu. Que tem? Eles disseram. Seu pai já se esqueceu completamente do lenço. Ah, ele vai trazer sim. Esperem só para vocês verem. Todos os dias, enquanto o papai estava ausente, Laraba olhava para a estrada, ansiosa pela volta dele. Olhava e esperava. Esperava e olhava. Numa tarde, quando ela estava varrendo a casa, ela olhou pela porta, lá na estrada. Ela viu um homem com uma esteira enrolada sobre a cabeça. É o Baba! Ela gritou e deixou cair a vassoura e saiu correndo para encontrar com o papai lá fora. Deixe-me ajudá-lo, papai, ela pediu, e quando se encontrou com ele. Claro que ela queria muito ver o que tinha dentro da esteira, mas ela não olhou. E também não perguntou ao papai se ele havia se lembrado, porque ela confiava nele. Muitas vezes nós não temos tanta confiança nos nossos pais, né? E às vezes ficamos perguntando toda hora: que dia, pai, que o senhor vai me dar aquele presente? Que dia que o senhor vai comprar o que o senhor prometeu? Devemos ter mais confiança e devemos esperar. Devemos confiar que o nosso pai ou a nossa mamãe vão cumprir o que eles prometeram. Deus, ele sempre cumpre. Quando chegaram em casa, o papai desenrolou a esteira e começou a tirar as suas compras. Laraba estava com a respiração suspensa, esperando. De repente, o papai tirou o lenço. Era muito mais lindo do que ela havia imaginado. E ele disse: Este é seu, minha filha. E ela disse: Papai, muito obrigada, muito obrigada. E ela gritava de alegria. E ele disse: Filhinha, eu estou lhe dando isto porque eu a amo. Por um momento, Laraba se lembrou da sua desobediência. Mas o pai já tinha perdoado a ela. E o papai a amava. E ele tinha cumprido a sua promessa. Lágrimas de alegria encheram os olhos de Laraba, enquanto ela pedia ao papai se ela podia ir lá fora para mostrar aos seus amigos o presente que ela havia ganhado. Claro que o papai permitiu. E ela então correu para contar aos amigos como era maravilhoso o presente que ela havia ganho do seu pai. Enquanto Laraba corria para fora, ela então gritava para os seus amigos: Vejam! E apontava para a cabeça: Aqui está o meu lenço.
Não foi isso que eu disse para vocês? Que Baba me daria um lenço novo? Eu sabia que ele ia cumprir a sua promessa. Eu sabia. Não é um pano muito lindo? Não é o mais lindo que vocês já viram? Ah, as crianças todas olharam admiradas para a cabeça de Larava e abaixaram as suas próprias cabecinhas envergonhadas por não terem acreditado e terem zombado dela. Laraba nunca se esqueceu daquela lição tão importante sobre confiança. E ela aprendeu também que o mais importante é ter confiança em cada promessa de Deus. E haviam 4 promessas muito especiais da palavra de Deus que Laraba gostava de lembrar. O missionário que ia na tribo havia ensinado coisas muito especiais para eles. E a Laraba aprendeu que Deus nos promete salvação. Em Isaías capítulo 45, verso 22, a Bíblia diz assim: Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45 e 22. Laraba sabia que ela era pecadora e que o pecado precisa ser castigado. Mas ela sabia que quando ela olhou para o Senhor Jesus e confiou nele como seu Salvador, ela recebeu o perdão de Deus. Por isso, ela tinha salvação. Você também pode ter. Se você ainda não tiver confiado no Senhor Jesus, você pode ser salvo hoje. Ah, mas havia uma segunda promessa que Laraba se lembrava. Era a promessa de filiação na família de Deus, se tornar um filho de Deus. E sabe, em João capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz assim, palavras do próprio Senhor Jesus: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados e o recebemos, ele não somente nos dá a salvação, mas ele também nos faz membros da sua família celestial. Pelo Senhor Jesus, nós podemos ser unidos a Deus Pai. Quando nós cremos no Senhor Jesus, Deus nos adota como seus filhos e ele nos registra lá no céu, no livro da vida do Cordeiro. E nós passamos a ser filhos de Deus, a pertencer à sua família, porque somos adotados por Deus. Isso não é maravilhoso? Você não gostaria de fazer parte desta família também? Ah, mas a terceira promessa que a Laraba se lembrava é uma promessa maravilhosa, promessa de segurança. Olha para essa imagem. Laraba segura nas mãos de Deus. Está escrito em João capítulo 10, verso 27 e 28, bem assim. Palavras do Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O Senhor Jesus estava prometendo que se a gente ouve a voz dele e o segue, ele nos deu a vida eterna e ele não vai permitir que ninguém nos tire da sua mão. Nós estamos seguros nas mãos dele. Isso é uma coisa muito especial, a segurança que só Deus pode nos dar. Talvez você tenha medo de dormir sozinho, tenha medo do escuro, tenha medo de tantas coisas, mas sabe, você não precisa ter medo se você estiver seguro nas mãos de Deus, porque ele estará cuidando de você para sempre. Ele disse: dou-lhes a vida eterna, nunca perecerão, e ninguém pode tirar você das minhas mãos. É promessa do Senhor Jesus. Ele prometeu também uma coisa maravilhosa e a promessa mais linda de todas, um lar especial no céu. Em João 14, 1 e 2, o Senhor Jesus falou: não se turbe o vosso coração. Olha, não fiquem com o coração preocupado. Acredite em Deus, acredite também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse verdade, eu não teria dito. E ele terminou dizendo: vou preparar-vos lugar.
O céu é um lugar lindo e resplandecente. Essas promessas não são só para mim, não são somente para Laraba, são para todos aqueles que creem no Senhor Jesus e o recebem como Salvador. Se os seus amigos rirem de vocês, se os nossos amigos rirem de nós, como fizeram com Laraba, nós podemos sorrir e dizer para eles: eu sei que é verdade, porque é o meu Pai Celestial que disse, e ele nunca mente, ele sempre cumpre as suas promessas. Sabe, amiguinhos, às vezes tem pessoas que dizem assim: ah, mas ele prometeu isso já faz tanto tempo, né? Como os amiguinhos da Laraba falaram: olha quantas semanas e ele não fala mais nada. E o Senhor Jesus? Já faz mais de 2000 anos que ele prometeu, mas ele é fiel e ele vai voltar para nos levar para morar na casa dele. Hoje mesmo ele convida você a confiar nele. E ele vai perdoar os seus pecados se você crer verdadeiramente que ele é o Filho de Deus, que ele morreu no seu lugar. Sabe, meus queridos, o Senhor Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Ele não ficou morto, ele está vivo. Você não quer pedir a ele que perdoe os seus pecados? Se você quiser, você encontrará a maior alegria em confiar nele e em estar seguro nas suas mãos e em saber que qualquer dia desses ele vai voltar para nos levar para morar na casa dele. Tenha você a idade que tiver, seja pequeno, médio ou grande. Ele quer receber você na família dele. Você só precisa crer e confiar e você estará totalmente seguro nas mãos dele. Que ele te abençoe. Tudo de bom para você. Foi um prazer te rever. Espero que você tenha gostado da história e que possa compartilhá-la com mais alguém.